Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos responder, aliás, a uma das perguntas que eu mais recebo, tanto de estudantes quanto de profissionais experientes. Por onde eu começo a analisar um sonho? Qual é o primeiro passo seguro a se dar quando um paciente traz um sonho para o consultório? Muita gente trava nesse momento, com medo de errar, de ser superficial, de dar uma interpretação que não ajuda em nada. Antes de te mostrar o primeiro passo, eu preciso te entregar um mapa do caminho. Porque para começar do jeito certo, você precisa entender qual que é o destino final. E por não ter esse mapa, que a maioria dos terapeutas se perde. Então, fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar exatamente como começar a analisar um sonho do jeito que o Jung nos ensinou. De forma segura, profunda e, acima de tudo, eficaz, tá bom? Então, vem comigo, passa a vinheta aqui e a gente vai começar. Muito bem, para quem está chegando agora, muito prazer, eu sou Daniel Gomes, sou analista junguiano, sou idealizador do programa Em Sonhos, sou idealizador aqui do consultório junguiano e minha missão é ajudar profissionais, estudantes de psicologia, psicanalistas, terapeutas, psicoterapeutas a usar a análise dos sonhos de forma profunda e segura, resgatando a essência daquilo que o Jung nos ensinou. Então eu quero fazer com que você possa aprender a aplicar Jung com segurança e ser reconhecido pelo impacto que o seu trabalho tem na vida das pessoas. E um recado bem rápido. Se você quer receber materiais exclusivos sobre a análise dos sonhos, sobre a clínica junguiana, e ser avisado das novas turmas, desculpa, e ser avisado, não quer sair? Não quer sair, gente? É a minha dislexia, que às vezes ela quer me pegar. Às vezes eu fico aqui nessa dificuldade, na verdade, na ansiedade. Bom, se você quer ser avisado, se você quer receber materiais, quer ser avisado das novas turmas do programa Em Sonhos, o link para o nosso grupo de avisos de WhatsApp, ele está aqui na descrição. E para você receber também as nossas comunicações, nossa newsletter, também tem um link aqui para você receber esses e-mails, tá bom? E, inclusive, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo aqui, nós vamos estar com as vagas abertas. Então, se estiver com as vagas abertas, você vai ver que tem um outro link aqui falando das vagas abertas. Então, de repente, é sua sorte estar assistindo esse vídeo no momento das vagas abertas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de erros fundamentais que, principalmente quando se trata de uma coisa que eu já vi muita gente falando, como decifrar símbolos. Ó, vamos direto ao ponto. Isso é um erro mais comum, tá? Mas é também o erro mais perigoso. É tratar o sonho como um enigma, como algo que precisa ser decifrado. Né? O paciente chega, conta um sonho, o terapeuta corre para tentar resgatar algum lugar que ele já tenha anotado algum aspecto daquilo que já apareceu no sonho, ou logo já liga uma experiência que ele teve numa outra análise com o que ele está escutando agora, né? Ou seja, praticamente ele vem com uma interpretação pronta. Se você me segue aqui, se você já escutou minhas lives, aliás, recado, tá? Aliás, 2 recados. Você já deu uma curtida nesse vídeo aqui? Curte o vídeo que é para ajudar a crescer o canal, né? Se você se identifica com a psicologia junguiana, dá uma força aqui. E um outro detalhe também. Você precisa se inscrever para você ser notificado, certo? Bom, recado dado, vamos lá. Você possivelmente, você já viu meus vídeos aqui, você sabe que eu sempre trago essa questão da interpretação pronta. Né? Às vezes sonhou com uma mesa. Isso tem um exemplo interessante, né? Porque o Jung está lá analisando e o cara traz uma mesa. E aí o Jung vai perguntar, né? Nossa, mas o que é uma mesa? A gente poderia
E a gente fica muito atentado a pensar logo no que é uma mesa. Ah, não, só a mesa é um lugar de comunhão, aonde as pessoas se sentam para conversar. Tem gente que vai correr para esse lugar, correr para dar um significado nesse sentido. Mas foi interessante porque o Jung fala, né, dessa questão desse erro, que a gente não pode trazer esse preconceito, né, essa preconcepção do elemento que está aparecendo ali no sonho, né? Logo, eu não posso sair fazendo essas associações rápidas, até porque a gente sabe, evidentemente, que quem faz a associação é o cliente, mas eu tenho visto muitos profissionais fazendo a associação. E é diferente de você, por exemplo, apontar a ligação do sonho com um aspecto biográfico da pessoa. É muito diferente isso do que você virar para a pessoa e falar assim, não, olha só, essa mesa aqui, ela representa a comunhão, tal, ou coisa do tipo, né? Então, esse é um erro. O Jung fala desse erro, eu falo muito desse tipo de erro, tá? O Jung, ele era radicalmente contra isso. Ele dizia que tratar um sonho assim é um ato de presunção. Isso não é análise, isso é decifração de símbolo, né? Uma decifração simbólica. E uma prática é uma prática que ignora algo mais importante, a realidade psíquica do indivíduo. Isso não pode ser ignorado nunca. O próprio Jung afirmava que um sonho não compreendido não passa de um simples episódio. Mas a sua compreensão faz dele uma vivência, né? Então, uma decifração pronta não gera vivência, apenas intelectualiza e afasta o paciente do seu próprio processo. E isso é um grande perigo, né? É um perigo duplo aqui. Primeiro, essa interpretação fica superficial. Segundo, e mais grave, tá? Ela violenta o processo do inconsciente. Por quê? Porque ela vai impondo uma teoria externa em vez de ouvir o que a psique está tentando dizer, né? Porque esse é um dos nossos papéis, é tentar fazer com que aconteça essa ligação entre consciência e inconsciente, tá? Então, o que faz com que a gente possa pensar aqui, tá bom, então, como que o Jung fazia? Nos seus seminários, nos seus escritos, como, por exemplo, lá na prática da psicoterapia, ele deixa claro: a análise dos sonhos é um processo dialético. E o que significa isso, Daniel? Bom, significa que é um diálogo. Não é o terapeuta que sabe o significado. O significado é construído em conjunto, é um consenso com o paciente. Para isso, Jung se baseava em 3 pilares. Primeiro, né, a análise dos sonhos em série. Ele raramente dava importância a um sonho isolado. É importante que vocês saibam disso, né? Por quê? Porque a segurança da análise ela vem ao acompanhar uma série de sonhos. Porque os sonhos posteriores, eles vão corrigindo, eles vão esclarecendo os anteriores, né? É um filme, não é uma foto, né? É uma série. E aí um ponto importante é sobre a amplificação, que não é uma associação livre. Em vez da associação livre, o Jung usava a amplificação. Ele pedia para o paciente girar em torno da imagem do sonho. Que é diferente de a gente fazer uma associação livre que a gente vai associando, 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 até que a gente se perde da imagem do sonho. Então, um grande diferencial seu dentro do consultório é conseguir sustentar essa posição de permanecer na imagem. De que forma que você sustenta isso? De que forma você consegue resgatar quando o cliente se distanciou muito da imagem? Né? Então, fiquem atentos a isso.
a isso, né? Por isso que Jung ia pedindo para girar em torno dessa imagem, trazendo todo o material associativo que estivesse diretamente ligado àquela imagem específica, certo? Então, o foco é sempre voltar a essa imagem. E aí um outro ponto importante é a questão da função compensatória. Este é o princípio central. O Jung sempre perguntava: qual é a atitude consciente este sonho está compensando? O sonho, ele não é um disfarce. Não adianta pensar, meu sonho está trazendo essa imagem porque ele quer dizer sobre a minha relação com a mãe ou sobre minha relação com o meu pai ou coisa do tipo, né? Poderia ser qualquer coisa aqui, estou dando um exemplo aleatório. Né? Mas o importante é a gente saber que o sonho não é um disfarce. Ele é uma autorrepresentação da psique que busca o quê? Busca equilibrar a consciência unilateral. Busca equilibrar uma posição unilateralizada que aquele indivíduo pode estar tendo. Ok, Daniel, entendi os princípios, mas como é que eu aplico isso na prática? Como é que eu começo? Bom, deixa eu te contar uma coisa. Por acaso, a gente está no meio da abertura das vagas do programa Missões, tem um bônus especial. Vou deixar o link da página aí. Você, se estiver no período, se estiver no momento certo, você vai dar sorte e vai poder, quem sabe, se tornar meu aluno também. Mas aqui, voltando, né, ao nosso assunto aqui. Aqui está eu quero mostrar para vocês um roteiro processual inspirado diretamente naquilo que o Jung fazia, tá? Não é uma rotina pronta, não é uma técnica, não é um protocolo, porque Jung não fazia esse tipo de coisa. Mas o importante é a gente saber que a gente precisa fazer a coleta dentro do contexto. Essa é a base de tudo. Esse é o verdadeiro começo, né? Peça para o seu cliente, para o seu paciente, começar a anotar todos os sonhos que ele lembrar, trazer a data e o mais crucial, é começar a estabelecer um contexto consciente. Então, pergunta para ele o que estava acontecendo na vida anterior dele, o que estava acontecendo durante a semana, de que forma que ele liga o sonho ao dia a dia dele. Obviamente que não é só isso, mas isso é para começar, tá? Você pode usar, por exemplo, uma pergunta do tipo: qual que era o seu estado de espírito, suas preocupações? Com o que você estava preocupado? Ou com o que você poderia estar muito alegre? De repente ele pode responder isso também, tá? Então, cuidado, né? Faça perguntas que não faça com que ele racionalize muito. É verdade que ele precisa colocar consciência para funcionar, mas não só racionalizar. Deixa a intuição vir, deixa vir aqueles sentimentos de dentro. Sem isso, a interpretação ela acaba virando um tiro no escuro. Tá? Então, esse é o nosso primeiro passo. Um segundo passo é essa amplificação da imagem, né? Aonde o sonho fala, literalmente o sonho fala ali nessa amplificação da imagem. Né? Então, pegue essas imagens centrais dos sonhos, uma por uma. Vai pedindo para o paciente descrever a imagem como se você não soubesse o que é. O que é essa casa para você? O que é essa mesa de madeira para você? Que sentimentos ela evoca? Explora essas associações pessoais, tá? Só depois, se necessário, aí você traga uma amplificação do coletivo. Então aí a gente vai partir para mitos, para contos de fada, né? Para mitologia grega, cristã, ou coisa do tipo. Né? Dessa forma você vai conseguir enriquecer a compreensão da imagem arquetípica. Aí a gente vai para o passo 3, que é a análise dos sonhos em série, né? Para a gente conseguir encontrar os padrões aonde esse movimento acontece. Né? Então, com o diário em mãos, comece a observar esse movimento.
né? E quando eu digo diário em mãos aqui, é que o diário dele, né? O caderninho. Aqui, até deixei aqui do lado o caderninho que eu sempre peço para todo mundo usar. Deixa do lado da sua cama, bem bonitinho, porque você vai começar a lembrar dos seus sonhos, você vai começar a anotar os seus sonhos, anota os detalhes, tudo que a gente conversou aqui, né? Quais são os temas que se repetem, você vai verificar quais são os símbolos que vão evoluindo, né? É aqui que você vê o processo de individuação acontecendo em tempo real. O Jung mostrou isso numa série de sonhos que ele analisou. Depois, em seguida, a gente vai para uma questão que é a busca do consenso, a validação clínica. Porque só a sua interpretação, ela é uma hipótese. Então, formule uma síntese, pergunte ao paciente, isso aqui faz sentido para você? Isso aqui ressoa com você em algum sentido da sua vida? Porque, poxa, associa com tal coisa, faz sentido por causa disso, disso, disso. Poxa, então a gente está chegando numa boa hipótese aqui, né? Porque ele está concordando. E é importante a gente ter em mente sempre, a interpretação ela só é válida quando obtém um consenso do paciente. É quando ele sente que aquilo deu um clique, que realmente, né, moveu algo dele, que trouxe um insight para ele. Né? E por que é tão importante assim a gente começar a entender por onde começar? Começar com uma estrutura que muda tudo, porque o objetivo da análise dos sonhos não é simplesmente entender o inconsciente. O objetivo é facilitar o encontro verdadeiro entre você e o si mesmo, o eu e o self, em outras palavras, tá? Mas é um encontro que precisa acontecer de forma verdadeira. Não é essas experiências que a gente vai ter, que vai conectar a gente com um arquétipo ou coisa do tipo, tá bom? Importante também a gente entender, porque quando a gente acompanha uma série de sonhos, quando a gente consegue respeitar o contexto, quando a gente consegue dialogar com o paciente, a gente começa a testemunhar e até participar do esforço da psique, ou melhor, o esforço que a psique faz para conseguir se curar, encontrar um propósito. Esse é o caminho para ajudar o paciente a se tornar quem ele realmente é, né? Parafraseando aqui a fala do Jung, tá? Então, fique atento a esses 4 passinhos que eu passei aqui hoje para vocês, porque tenho certeza absoluta que eles vão fazer muita diferença, certo? Bom, se essa abordagem processual profunda e respeitosa faz sentido para você, eu tenho 2 convites, tá? O primeiro é para você que quer dominar o método completo, se você quer aprender esse passo a passo desde a coleta do primeiro sonho até a condução segura desse diálogo com o inconsciente, entra lá no nosso grupo de avisos do WhatsApp, entra, por que não, de repente está com as vagas abertas, entra no programa em sonhos, o link vai estar aqui debaixo desse vídeo também, é por lá que eu compartilho as minhas melhores ideias, os meus melhores textos. É por lá dentro do programa em sonhos que você vivencia de fato o que é estar numa análise dos sonhos, o que é desenvolver o seu olhar junguiano. E o segundo convite é para que você possa continuar essa jornada aqui comigo, porque depois de aprender como começar, o próximo passo natural é saber como não se perder no caminho. Vai começar a aparecer aqui na nossa tela final a playlist que você pode acompanhar. Tem uma playlist aqui sobre fundamentos e caminhos. Você pode ir lá e assistir como o Jung analisava os sonhos dele, como a análise dos sonhos acontece na prática clínica. Ou seja, aqui eu vou trazendo pontos bem importantes e principalmente desvendando armadilhas que vocês podem encontrar no meio do caminho. O link já está aparecendo aqui do lado.
Na quinta-feira, geralmente, a gente tem uma live 8 horas da noite. Ou seja, espero o comentário de vocês, espero vocês na live também. E quem sabe, por que não, dentro do programa Missões. Vou deixar um grande abraço aqui para você e a gente se encontra num próximo momento. Tchau, tchau, gente.